Imagina se amanhã de manhã, quando você abrir os seus olhos, Jesus estivesse ali sentado na beira da sua cama, só esperando você acordar. Não para te cobrar nada, não para revisar algo que você fez de errado ontem, mas só esperando, com aquele olhar de quem tem todo o tempo do mundo para você. E fala uma coisa, como seria o resto do seu dia se ele continuasse ali o dia inteiro, do café da manhã até a hora de dormir? Eu fico pensando nisso às vezes, né? A gente separa tanto, né, a hora de estar com Deus e a hora da vida real. A gente sempre tem aquele momentinho, né, na oração da manhã, um versículo antes de dormir. E o resto do dia a gente vai vivendo meio sozinho, né, correndo, né, com as coisas do dia a dia, apagando incêndio. Mas a gente não para pensar que talvez Deus quisesse estar ali junto com a gente nesse outro momento do dia, né? E não só nos 10 minutinhos que a gente reserva para Ele de manhã, mas em todos os outros momentos do nosso dia. Então hoje eu quero te levar por um dia inteiro. E eu quero te mostrar cada parte comum da nossa rotina pode virar um lugar onde a presença de Deus cabe. Então comece pela manhã, sabe? Aquele momento de abrir os olhos, né? Antes da gente pegar o celular na mão, antes da gente checar as mensagens que estão ali, a gente tem que lembrar em Salmos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã eu te apresento as minhas orações e aguardo esperançoso. Repara que não é uma oração longa e elaborada, né? É só abrir o dia entregando para Ele antes de qualquer outra coisa, entregar o nosso dia para o Senhor, né? Jesus, Ele não precisa que você acorde e faça um discurso, né, enorme para Ele, mas Ele só quer ser o primeiro pensamento antes do primeiro problema. E aí depois então vai vir o café da manhã, né? A correria de ter que arrumar as crianças para ir para a escola, preparar tudo, sair correndo. Mas é justamente aqui, no meio desse barulho todo de bagunça, que a gente acha que Deus não cabe. Mas olha só o que Jesus fazia. Ele não escolhia só os momentos solenes para ensinar, mas ele estava presente nas refeições comuns, né? Como fala em Lucas, no capítulo 24, que depois da ressurreição, os discípulos eles só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão à mesa. Quer dizer, ele tinha um jeito especial de fazer aquilo que os discípulos perceberam naquele momento, né? Era algo do cotidiano, eles estavam acostumados com aquilo. Então isso significa que a mesa da sua cozinha, quando o café está derramando e a criança está gritando, também pode ser um lugar sagrado de lembrança ao Senhor. E aí quando chega a hora do trabalho, né? Aqui que muita gente se desliga completamente de Deus, né? Porque agora é a hora de ser produtivo, é a hora de resolver os problemas e tal, né? Mas em Colossenses 3, versículo 23, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Jesus, ele não fica esperando você do lado de fora do escritório, não, mas ele entra junto com você, né? Aquele e-mail difícil, né, que você tem que responder, ou aquela reunião tensa, sabe? Que aquele cliente exigente sempre enchendo o saco. Então tudo isso pode ser vivido como uma oferta e não uma obrigação. E então no meio da tarde, quando bate o cansaço, a paciência acaba, as crianças estão brigando, o dia parece super enorme demais, né? Mas é exatamente nesse ponto de esgotamento que em Mateus 11 fala o seguinte, Mateus 11, versículo 28, fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Então Jesus, ele não promete tirar o cansaço da sua agenda, mas ele promete estar presente dentro do seu cansaço, né? O descanso que ele te oferece não é a ausência de trabalho, mas é a presença dele junto com você no trabalho. E então chega a noite, né? Aquele momento de colocar a criançada para dormir, finalmente sentar e rever, né? O dia todo o que tem para fazer. E é comum a gente só lembrar de Deus aqui, nessa hora de fechar a conta, né, do dia, de pedir perdão pelo que fez de errado, agradecer pelo que deu certo. Mas se em vez disso você pudesse olhar para trás e enxergar que ele estava ali junto com você no café da manhã, no trabalho, no cansaço, no começo da tarde,
E não só ali naquele momento da oração da noite. Gente, isso muda tudo. Porque a fé, ela deixa de ser um compartimento separado da vida, mas ela passa a ser o ar que você respira em cada parte dela. Jesus, ele não quer só 10 minutinhos de noite ou 10 minutinhos de manhã de devocional, mas ele quer morar junto com você na sua rotina inteira, no trânsito para ir para trabalho, na cozinha, na reunião, no banho das crianças, no cansaço da noite, em todos os dias, em todos os momentos. Então hoje eu quero te fazer assim um convite simples, né? Não é para você adicionar mais uma tarefa espiritual na sua lista, mas é para você começar a enxergar o dia que você vive e reconhecer que Jesus pode estar ali inteiro para você dentro do seu dia, né? Então, vamos orar junto agora e agradecer ao Senhor e pedir para que a gente consiga perceber essa presença dele junto conosco. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor não está conosco, Deus, somente nos momentos religiosos ou solenes que a gente tira, né, para estar contigo, mas sabemos que o Senhor está conosco todos os momentos do nosso dia, desde o café da manhã, no almoço, na janta, no trânsito, à tarde, na bagunça, em qualquer lugar. Nós sabemos que o Senhor ali está, Deus, nos ajudando, nos incentivando, Pai, e nos ajuda, Pai, a entender que não existe um momento de oração ou um momento de vida real, não, Deus, mas nós queremos perceber e entender que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. E eu quero entender e viver dessa forma, Pai. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a ver o meu devocional que chama Declare Até Ver Acontecer. Cara, são 31 dias de declaração e quando eu comecei a fazer isso, a minha vida foi transformada. Então o link, se você quiser receber esse devocional, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Ó, eu se fosse você, não perdia. E a gente se vê no próximo vídeo.